Saudações, mais uma vez venho aqui apresentar mais um vídeo relacionado ao meu trabalho de contabilidade. Meu nome é Zaid Jalá. Desta vez venho aqui apresentar o trabalho sobre a ficha de armazém. O que é a ficha de armazém? A ficha de armazém basicamente é o documento que nós registramos os movimentos do nosso armazém, ou seja, as entradas e as saídas do nosso armazém. Para começar, vamos usar o critério do FIFO, que é o First In, First Out. Primeiro a sair, primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, aqui neste método, nós temos, nesse critério, nós temos o primeiro produto que entrou em armazém, será o primeiro a sair quando tivermos uma venda. Então, vamos a isto, ao nosso exercício. Temos aqui a empresa e sim são os melhores. Tinha como existência inicial, no mês de setembro, 20 kg a 65 meticais. Então, damos aqui o registro. Por se tratar de uma existência inicial, vamos registrar como uma entrada. Então, temos aqui primeiro a data, que foi, como a existência inicial é dia 1 de setembro. Depois temos aqui a descrição, nosso saldo inicial. E depois temos aqui o campo da quantidade. A nossa quantidade inicial era de 20 kg, então temos aqui os 20. Depois temos o preço unitário, que era de 65 meticais. E aqui temos o valor total, que seria o preço vezes a quantidade. Neste caso temos aqui os 1300. Posto isto, passamos para aqui ao quadro das existências, que vamos somente copiar aquilo que já tínhamos neste lado. Então, quantidade 20, preço unitário 65, o valor total que é o preço unitário vezes a quantidade. E temos aqui o nosso número de lote. Este é o lote 1, que é o primeiro lote que nós temos, por ser a nossa existência inicial. Então, mais à frente temos, no dia 2, a empresa Sim são os melhores comprou 100 kg de arroz a 70 meticais cada. Então temos aqui a nossa descrição, compra de 100 kg a 70 meticais cada quilo. Então temos aqui a quantidade comprada, são 100 kg. O nosso preço unitário são 70 meticais por quilo. E temos o valor total, que é o nosso preço unitário vezes a quantidade, são 7.000. Então, aqui nas nossas existências, devemos baixar o lote que nós já tínhamos em armazém para fazer evidência, que é o lote 1, que são 20 kg a 65 cada, o preço mantém 1300, e depois damos entrada do lote que acabamos de comprar, que tem aqui o preço, a quantidade, o valor. Então, este lote passa a ser chamado o lote 2, porque é o segundo lote que a gente mete no nosso armazém. Então, após isso, temos aqui no dia 4, compra de 200 kg a 85 meticais cada quilo. Então, damos a entrada. Mais uma vez, a quantidade, o preço unitário, o valor total, que é o preço unitário vezes a quantidade. Depois já viemos aqui nas nossas existências para dar entrada de mais uma compra. Então, vamos manter o nosso primeiro lote, mantém-se o nosso segundo lote. E depois adicionamos mais esta compra que foi feita no dia 4, que são 200 kg, 85 meticais, total 17.000 meticais.
e este passa a ser o lote 3. Esta foi a terceira aquisição que nós fizemos de entrada para o nosso armazém. Então, no dia 6 de setembro, neste caso, temos a nossa primeira venda, que foram de 120 kg a 120 meticais cada. É assim, aqui neste caso, quando nós vendemos, podemos ter vendido a 120 meticais, porque esse foi o valor da nossa venda. Mas, ao registrar aqui na ficha de armazém, devemos considerar o custo da aquisição de cada lote, no caso do FIFO. Devemos considerar o custo da aquisição e não o custo pelo qual nós vendemos. Então, vamos aqui dar saída para podermos perceber o que acontece. Então, aqui como é o first in, first out, estamos a dizer que o primeiro lote que entrou é o primeiro que sai. Então, nós vendemos 120 kg, mas no nosso primeiro lote tínhamos apenas 20 kg a 65 cada. Então, colocamos aqui a saída do primeiro lote, que vai ser 20 kg, que é o que nós tínhamos lá, a 65 meticais. Então, totalizando 1.300, que esse esgota todo o nosso primeiro lote. Então, por já não termos no primeiro lote, temos que recorrer ao segundo lote para completarmos a quantidade de 120. E, por coincidência também, no nosso segundo lote, sai toda a quantidade que tínhamos ao preço. Vou só fazer uma retificação aqui. São 70 meticais. Foi um erro. Ok. Então, tiramos todo o nosso segundo lote também. Que tínhamos só 100 unidades, 100 quilos, a 70 meticais cada. E totalizando 7.000. Então, as nossas existências acabamos ficando apenas com o lote 3, porque os dois primeiros lotes já se foram. Então, vamos manter aqui as quantidades do lote 3, que são 200 kg, 85 meticais cada. Então, totalizamos a 7.000, uma vez que não se movimentou ainda o lote 3. Depois, temos aqui, no dia 8 de setembro, uma venda de 30 kg a 150 meticais cada quilo. Então, por ser uma venda, vamos dar saída. Registra-se nas saídas. Então, aqui ficamos apenas com um lote, que é o lote 3. Vamos colocar aqui as quantidades que estão a sair do nosso armazém. Mais uma vez, a saída na ficha de armazém dá-se pelo preço do custo da mercadoria. Nesse caso, pelo preço da aquisição da mercadoria e não pelo preço que a mercadoria foi vendida. Neste caso, temos aqui que a mercadoria foi vendida a 150, mas no lote que estamos a fazer a venda neste momento, foi adquirida a mercadoria a 85 meticais, razão pela qual está aqui o preço unitário de 85. E depois disso multiplicamos aqui o preço unitário vezes a quantidade, para termos ideia de quanto é que saiu do nosso armazém em termos de valores monetários. Nesse caso, totaliza 2.550. Assim sendo, nós vamos fazer aqui na quantidade, uma vez que só ficamos com um lote, aqui fica igual a o que tínhamos, que são 200 kg, menos o que saiu, que foram 30 kg. Nesse caso, ficamos com 170 kg no nosso armazém, ao mesmo preço. E depois aqui temos o nosso, vamos já fazer, atualizar só aqui. Vai ficar igual à nossa quantidade que temos atualmente, vezes o custo
que é o preço unitário. Então, para dizer que ficamos com 14.450 no nosso armazém. Então, posto isto, já restamos esta venda. E depois temos aqui compra de 175 kg a 92 meticais cada. Então, vamos dar a entrada da mercadoria, que são 175 kg que nós compramos. O preço da aquisição foi de 92 meticais, totalizando 16.100, que é o preço unitário vezes a quantidade comprada. Posto isto, baixamos o nosso terceiro lote, que ainda tem 170 kg, ao preço unitário que aqui vem, que já tínhamos de 85 meticais, e o preço total mantém-se o mesmo, sendo que não se fez mais nenhuma saída e estamos aqui a dar entrada da nossa compra. Então agora aqui embaixo já registramos a mercadoria que acabou de entrar, também já faz parte das nossas existências. Então são 175 kg a 92 meticais cada, totalizando 16.100. Assim sendo, temos o nosso lote 4. Então, esta aqui é a nossa ficha de armazém. No critério do FIFO, o First In, First Out, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, a seguir, vamos ter o LIFO, que vem aqui o LIFO. O LIFO é diferente do FIFO. O LIFO quer dizer Last In, First Out, que significa primeiro a entrar, último a entrar é o primeiro a sair. Então aqui já funciona diferente do FIFO, que era o primeiro que entrou é o primeiro que sai. Aqui o último lote a entrar é o primeiro que sai. Então, neste caso, vamos aqui, vamos registrar o nosso saldo inicial, que é de 20 unidades, 20 quilos, desculpa, ao preço unitário de 65 meticais, totalizando 1.300 meticais. Então, temos aqui a nossa existência, a gente registra aqui, e temos o lote 1. No dia 2, perdão, no dia 2 de setembro, temos aqui a compra de 100 kg de arroz a 70 meticais o quilo. Damos aqui a entrada da nossa compra, que foi 100 kg comprados, ao preço unitário de 70 meticais, totalizando 7.000 meticais, que é o nosso preço unitário vezes a quantidade. Aqui o procedimento não se difere do FIFO. O procedimento é o mesmo que seguimos lá no FIFO, que vamos baixar o nosso primeiro lote, tratando-se de uma compra, né? Baixamos o nosso primeiro lote, que está aqui, 20 kg a 65 meticais, totalizando 1.300. E depois adicionamos a nossa compra, as nossas existências. Então, temos aqui 100 kg a 70 meticais, totalizando 7.000. E este é o nosso lote 2, segundo lote. Então, no dia 4, fez uma compra de 200 kg de arroz a 85 meticais cada quilo. Damos aqui a entrada em armazém de 200 kg a 85 meticais cada quilo, totalizando 17.000 meticais. Então, depois viemos aqui as nossas existências para registrar o que já temos em armazém, que é o primeiro lote, que já tínhamos lá acima, transcrevemos para aqui. O segundo lote, que também temos ali em cima, transcrevemos para aqui para baixo. E damos a entrada da nossa mercadoria que acabamos de comprar, que são 200 kg a 85 meticais, totalizando 17.000 meticais.
Este será o nosso terceiro lote. Então, posto isto, no dia 6 de setembro, tivemos a nossa primeira venda, que foi venda de 120 kg a 120 meticais. Aqui mantém-se o mesmo critério que é usado lá no FIFO. O que acontece? A mercadoria dá-se saída pelo custo da aquisição e não pelo preço da venda da mercadoria. Então, neste caso, nós tínhamos aqui, estamos aqui a usar o critério do LIFO, que é o Last In, First Out. O último que entra é o primeiro que sai. Então, vamos colocar aqui a saída, vamos dar do nosso terceiro lote, porque este foi o último a entrar. Então, temos aqui 120 kg, que foi o que nós vendemos, ao custo da aquisição da última mercadoria, que é o do lote 3, este aqui, 85 meticais. Assim sendo, tivemos uma saída de 10.200 em valores monetários. Depois, assim sendo, mantemos o primeiro lote, porque não se mexeu, ele continua aqui. Mantemos o segundo lote também, que não se mexeu. E aqui já colocamos o que ficou do nosso terceiro lote, pois foi este que sofreu uma retirada. Então, vamos ter aqui igual a o que nós tínhamos no lote 3, menos o que saiu, que são 120 kg. Assim sendo, ficamos com 80 kg do lote 3 a 85 meticais, que foi este o preço da aquisição do terceiro lote, totalizando o valor de 6.800 meticais. A seguir, no dia 8. No dia 8, nós temos aqui a venda de 30 kg a 150 meticais. Por se tratar de mais uma venda, vamos aqui às saídas. Ainda temos quantidade suficiente aqui no terceiro lote. Assim sendo, vamos tirar os 30 kg do terceiro lote. Sai com o preço de 85 meticais, totalizando 2.550. Depois, aqui mantemos o primeiro lote. Vamos manter também o segundo lote. E, mais uma vez, movimentamos o terceiro lote, que será o mesmo procedimento que tivemos na última compra. Assim sendo, da última compra, nós ficamos com 80 kg no terceiro lote, que são estes. Vamos fazer os 80 menos a quantidade que nós estamos a vender. Assim sendo, vamos ficar com 50 kg do terceiro lote. O preço unitário de 85 meticais, que foi o preço da aquisição do terceiro lote, totalizando assim 4.250 meticais. E depois, por último, temos o dia 10, fez-se uma compra de 175 kg a 92 meticais. Então, vamos aqui colocar a quantidade comprada, que foram de 175 kg, ao preço de 92 meticais, totalizando o valor de 16.100 meticais. Então, vamos aqui às nossas existências. O lote 1 não foi mexido, mantém. O lote 2 não foi mexido, mantém. O lote 3 também, vamos puxar o valor do lote 3 depois do último movimento que tivemos. Nesse caso, aqui na nossa venda, que nós tivemos a saída de mercadoria e ficamos com 50 kg do lote 3. Então, baixamos aqui o lote 3, depois da última atualização, vamos manter o preço. E o preço total também mantém-se o mesmo.
E depois damos aqui entrada daquilo que é a nossa compra de 175 kg a 92 meticais cada. Então temos aqui a quantidade que entrou, foram 175 kg, ao preço de 92 meticais, que foi o preço de aquisição desta mercadoria, totalizando assim 16.100 meticais. Vamos vendo que aqui sempre termina a última compra, também mantém-se o preço, coincide com o preço do primeiro critério. E algo para salientar, quando usamos aqui estamos a usar o sistema de inventário permanente, que é, neste caso, a empresa sempre que faz uma compra, após fazer a compra, que seria, vamos lá dar um exemplo aqui, temos no dia 2, a empresa fez uma compra, então tem que se faz o lançamento da compra, que é 211. Depois, se for o caso de termos o IVA, é a 4432, 44 contestado, 443 e IVA 44321. Acreditar a conta 42, se for uma compra a prazo, ou a conta caixa, se for pagamento a pronto, em numerário, desculpa, ou a 12 se o pagamento for feito via banco. Então, este é o primeiro lançamento da compra. Então, vamos escrever aqui pela compra de mercadoria. Então, após fazermos este lançamento, que é o lançamento normal da compra, nós temos também que fazer o lançamento da entrada da nossa mercadoria no armazém, que neste caso é a conta 22 mercadorias, depois temos 221, será mercadorias em trânsito, ao crédito da conta 21211. Então, aqui nós estamos a fazer pela entrada em armazém. Então, assim sendo, nós temos que fazer estes dois lançamentos. Quando fazemos a compra, damos a entrada em armazém, e depois, quando é a venda, fazemos primeiro o lançamento normal de venda, que é conta caixa, bancos, no caso de venda, pagamento por transferência bancária, e depois temos 41, se for feito um pagamento, aliás, se a venda for a prazo, movimenta-se a 41. Depois temos, deixa-me só aqui, desculpa, tinha aqui um erro de formatação. Então vamos ter, aqui será lançamento de venda. Vamos aqui fazer um lançamento de venda, que será a conta caixa a débito, se nos pagarem em numerário ou por cheque, nesse caso de pronto pagamento. E temos aqui o banco, se for por meio de talão, se for por meio de um depósito bancário ou por meio de uma transferência bancária, movimentamos o banco. E se for uma venda a prazo, temos a conta 41 clientes. Então, estas são as contas que vão a débito. Depois temos aqui a primeira conta a crédito, que será
A 711 vendas e também acreditar a nossa conta do IVA. Será 44331. Essas são as nossas contas do IVA. Então aqui pela venda de mercadoria. Ok? Então, posto isto, aqui continua ainda o mesmo erro de formatação, não sei o que se passa. Ok, vamos lá, 1241. São as contas que debitam. Ok, acho que podemos manter assim. E pela venda de mercadoria. Este é o lançamento normal de venda, que nós todos acredito que temos noção deste lançamento de venda. E depois, após fazer-se a venda, fazemos também da mesma forma que deste lado demos a entrada da mercadoria quando compramos. Então, vamos ter aqui o lançamento da saída da nossa mercadoria. Nesse caso, a gente veio dar saída aqui na nossa ficha de armazém. E então, vamos também fazer o lançamento de saída, que será o lançamento de saída vai para a conta 611, que é a conta de custos de inventários vendidos ou consumidos. Nesse caso, a 611 são custos de inventários vendidos ou consumidos de mercadorias. Nesse caso, estamos a dar o custo da nossa mercadoria, porque já está a sair e já não está mais no nosso armazém. Assim sendo, vamos fazer o crédito da conta 22221, que é a conta do nosso armazém. Então aqui o histórico podemos colocar pelo custo da existência. Então, são estes os lançamentos que devemos fazer ao usar o sistema de inventário permanente. Perdão. Então, dando seguimento, já vimos aqui o critério FIFO e o critério LIFO. Então, iremos agora ver o critério de custo médio ponderado. Este critério é mais diferente dos outros dois que acabamos de ver, que temos o FIFO, First In, First Out, primeiro a entrar, primeiro a sair. O LIFO, Last In, First Out, que é o último a entrar, primeiro a sair. Então agora temos o sistema, o critério de custo médio ponderado. Este aqui é um critério diferente dos dois, como havia dito, porque aqui nós damos entrada da mercadoria. Vamos iniciar com preenchimento, né? Para podermos entender melhor. Aqui nós temos primeiro, dia 1, o saldo inicial, que são as nossas existências iniciais. Então podemos aqui escrever em vez de saldo inicial, existências iniciais, que são 20 kg ao preço unitário de 65 meticais, totalizando o valor de 1.300 meticais. Então, posto isto, passamos aqui ao quadro das existências. A gente coloca aquilo que temos como existência inicial, que nesse caso são os 20 kg, ao preço unitário de 65 meticais, totalizando o valor de 1.300 meticais. Então, temos depois, no dia 2 de setembro, a compra de 100 kg a 70 meticais o quilo. Então, damos aqui a entrada da nossa compra, que são 100 kg a 70 meticais, totalizando 7.000 meticais.
Então, é aqui onde já notamos a diferença entre o custo médio ponderado e os outros dois critérios que já vimos. Porque aqui, ao invés de darmos entrada de novos lotes, o que a gente faz? A gente soma o que tinha em armazém, que é a nossa existência inicial, mais o que está a entrar neste momento, que são os 100 kg, fazendo assim o total de 120 kg. E depois somamos também os preços totais, que neste caso temos aqui os 1.300 da nossa existência inicial, mais os 7.000 meticais da nossa compra. Isto vai totalizar 8.300. E para termos o nosso preço unitário, que aqui estamos a somar as mercadorias, então para termos o nosso preço unitário faz-se o seguinte. Vamos pegar o nosso preço total, que é o somatório do valor dos dois lotes que nós temos no nosso armazém, dividido pelas quantidades. Assim sendo, teremos o nosso preço unitário. O nosso preço unitário passa a ser de 69,17. Diferente dos outros critérios que damos o preço de entrada de cada mercadoria e depois na saída também faz-se de cada mercadoria, de cada lote neste caso, desculpa. Então aqui, assim sendo, ficamos com 69,17 e salientar que aqui no custo médio ponderado temos apenas um lote em armazém. Não é como os outros que cada mercadoria comprada acrescenta-se um lote, corresponde a um lote. Perdão, estou um bocado constipado, mas isso não vai nos impedir aqui de continuar. Então, continuando, temos no dia 4 a compra de 200 kg de arroz a 85 meticais cada quilo. Damos aqui a entrada, que é de 200 kg, quantidade. Preço unitário comprou-se a 85 meticais. O valor total, que é a quantidade vezes o preço unitário, vai nos dar 17.000 meticais. Então, aqui nas nossas existências, vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos na compra anterior, que vamos fazer igual a quantidade que nós já tínhamos em armazém, mais a quantidade que está a entrar no exato momento, que são 200 kg, somando 320 kg. Assim sendo, vamos também somar os preços totais, que são os 8.300 que já tínhamos em armazém, mais os 17.000 que estamos a comprar, vai somar o valor de 25.300 meticais. E para o preço unitário, o procedimento também não foge à regra. Vamos fazer o nosso valor total dividido pela nossa quantidade e vai nos dar o preço unitário de 79,6 meticais por quilo. Depois, no dia 6 de setembro, tivemos uma venda de 120 kg a 120 meticais. Então, como havia dito, na ficha de armazém, nós damos saída da mercadoria pelo custo de aquisição e não pelo preço de venda. Então, temos aqui a quantidade vendida, são 120 kg, o preço unitário de 79,6 meticais, que é o preço unitário que tivemos ao dar a entrada da nossa última compra. Então, 79,6 meticais. E depois aqui o valor total que temos em armazém, que será de 15.812 meticais, que é neste caso o nosso preço unitário vezes a quantidade existente em armazém. Assim sendo, temos 15.812
em existências no exato momento. Então, depois temos no dia 8 de setembro a venda de 30 quilos de arroz a 150 meticais cada quilo. Então vamos aqui ao nosso campo de saídas. Registramos a nossa saída de 30 quilos de arroz ao preço unitário de 79,6 meticais, que é o preço do último movimento, porque depois não se deu nenhuma entrada, então o nosso preço unitário mantém-se o mesmo, 79,6 meticais. Aqui o valor total, que é a nossa quantidade vendida vezes o nosso preço unitário, que totaliza 2.371 meticais. Então, aqui para as nossas existências o procedimento é o mesmo, que será igual à quantidade que nós tínhamos em armazém depois do último movimento, menos a quantidade vendida nesta operação, que dará o valor de 170 quilos. E depois temos aqui o preço unitário, que mantém-se o mesmo, 79,6 meticais. E depois temos aqui o nosso valor total, que será a nossa quantidade vezes o preço que nós temos, que é de 79,6 meticais, totalizando assim em armazém 13.440 meticais e 20 centavos. Então depois, no último dia 10, temos a compra de 175 kg a 92 meticais o quilo. Então vamos aqui registrar a nossa quantidade na entrada. São 175 kg que estão a entrar em armazém. O preço unitário, nós compramos a mercadoria a 92 meticais, totalizando a compra de 16.100. Posto isto, vamos aqui ao nosso campo de existências, que fazemos o mesmo procedimento de uma compra, que será igual à quantidade que nós tínhamos em armazém, mais a quantidade da compra que estamos a efetuar neste momento. Então, vamos ter a quantidade total de 345 kg de arroz no nosso armazém. Ao preço unitário, então, aqui também somamos o valor total que nós tínhamos, mais o valor da mercadoria que estamos a comprar, que totaliza 29.540 meticais e 20 centavos. E para o preço unitário, vamos fazer igual ao valor total dividido pela nossa quantidade, dando o valor de 85,62 meticais por quilo. Assim sendo, ficamos com 29.540,20 no nosso armazém. Então, este foi o vídeo sobre a ficha de armazém. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. E em caso de dúvidas, podem deixar aí nos comentários alguma dúvida. Muito obrigado. Até a próxima.